Ok. Pode ir, Piquet. Muito bem. Eu, em nome da Escola de Segurança Multidimensional aqui do Instituto de Relações Internacionais da USP, eu queria abrir hoje esse seminário especial no curso de Segurança Multidimensional das Fronteiras, a sua 4ª edição. Temos uma grande participação de alunos de vários estados do Brasil, vários países da América Latina nos assistindo, acompanhando essa jornada importante aí de aprendizado sobre o tema das fronteiras, sobre o tema da segurança multidimensional. E tenho o enorme prazer de ter ao meu lado aqui hoje a professora Paulina Duarte, que foi diretora de segurança multidimensional da OEA durante vários anos, teve funções importantes na organização e também no governo brasileiro em diferentes momentos. A professora Paulina Duarte é professora visitante aqui no Instituto de Relações Internacionais e também tenho o enorme prazer de poder contar hoje com o professor Arthur Guerra, nosso colega aqui na Universidade de São Paulo, do Instituto de Psiquiatria, da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Medicina do ABC, um grande ativista das causas públicas sobre a prevenção ao consumo nocivo do álcool, das drogas, é um promotor de temas de saúde mental. E, professor Arthur, nós pensamos nesse seminário, pensamos em convidá-lo, porque os policiais, obviamente, são uma categoria que vive uma situação de estresse e tensão permanente no trabalho, e os temas de saúde mental têm sido muito importantes, né? Então, nós pensamos em organizar esse seminário para os nossos alunos que estão discutindo aqui temas sobre gestão de fronteiras, problemas de segurança pública, para que eles possam entender um pouco dos riscos, dos pontos de atenção, daquilo que pode ser feito por cada um, para entender um pouco do que eventualmente está pressionando e diminuindo, talvez, a sua qualidade de vida em função do estresse, em função das circunstâncias que são sempre muito difíceis para esses profissionais. Então, nós queríamos também incluir essa pauta da saúde mental, da saúde do policial nas nossas discussões, né? Então, é um prazer enorme poder contar com a sua abertura, digamos assim, a sua introdução a esse tema, que é um terreno novo aqui, no âmbito desse curso, das iniciativas da nossa escola. Eu agradeço muitíssimo a sua disposição, a sua generosidade de vir aqui ceder o seu tempo de forma voluntária para essa iniciativa, né? Eu vou pedir à professora Paulina Duarte que faça a sua apresentação, né? E aí seguimos com a sua conferência. Depois teremos um breve resumo feito pela professora Paulina Duarte e o debate que seguirá a essas duas falas, né? A sua fala principal e depois a professora Paulina Duarte faz essa breve introdução aos debates. E o time da escola lembra que aparecerão aí 2 perguntas para os alunos para responderem sobre o andamento do curso, satisfação, problemas observados, que aparecem na parte de baixo aí da tela do Zoom, e vocês poderão, então, responder essas 2 perguntas, ajudando a nossa equipe a entender quais são os problemas, o que a gente pode fazer para melhorar. Eu passo a palavra à professora Paulina e, mais uma vez, agradeço muitíssimo a disposição do professor Arthur Guerra, como eu disse, um prazer enorme tê-lo aqui, um parceiro de muitos projetos, sempre alguém muito generoso no apoio às políticas públicas ligadas ao álcool, ligadas às drogas e suas consequências para a sociedade, o que certamente interessa a qualquer profissional de segurança pública. Muito obrigado, professor Arthur. Boa noite a todas e a todos. Obrigada, professor Piquet. É um prazer enorme estar com vocês nesse curso de tamanha importância em razão das situações que todos nós conhecemos relacionadas à segurança. Não somente a segurança pública, mas em especial, e nesse caso particular, a segurança nas fronteiras. Nós sabemos que
a saúde mental dos profissionais de segurança pública e de segurança em geral, especialmente aqueles que desenvolvem atividades policiais, é uma questão cada vez mais preocupante e objeto de atenção das diferentes instituições policiais, assim como também das associações dos profissionais de polícia. Por quê? Porque é uma das atividades em que, ao mesmo tempo, tem o maior grau de satisfação por parte dos seus membros. A grande maioria dos policiais está ali com o sincero desejo de que vai desenvolver uma atividade em prol da sua comunidade, da proteção da vida. Ao mesmo tempo que tem essa questão, também é uma das atividades profissionais com maior grau e risco para situações de estresse e de problemas de saúde mental, problemas de saúde em geral. E, nesse sentido, nós, como Instituto de Relações Internacionais e a Escola de Segurança Multidimensional, não poderia ministrar um curso tão importante e desconsiderar esse tema fundamental para o bom desempenho das funções policiais. Nesse sentido, então, nós vamos estar discutindo durante essa 1h30 questões importantíssimas ao respeito da saúde mental, do estresse, dos elementos que impactam, como o uso do álcool, outras drogas, situações extra-atividade policial. E, para isso, nós convidamos, como disse o professor Piquet, uma das maiores autoridades do Brasil e também do exterior, da área de saúde mental, da área de álcool e outras drogas, que é o professor Arthur Guerra de Andrade. O professor Arthur tem uma longa carreira e da qual eu tive o privilégio de acompanhar. Nós somos contemporâneos desde muito cedo, desde a época quase de universidade, e o professor Arthur desenvolveu uma carreira extremamente importante, não apenas no sentido de atender pacientes em consultório ou de desenvolver sua atividade acadêmica. Ao contrário, o professor Arthur esteve sempre aberto a acolher atividades que teoricamente não eram atividades fim da área de psiquiatria, mas sempre com um olhar pensando no profissional, pensando na pessoa como um ser integral. E, nesse sentido, então, muitas vezes nos questionavam por que trabalhar essa questão de saúde mental se a minha atividade é segurança ou a minha atividade é ensino. E o professor Arthur sempre desenvolveu com as suas equipes esse olhar de que o profissional, independente da área de atuação, é um profissional que deve ser visto na sua integralidade. Então, é nesse sentido que hoje o professor Arthur vai estar conosco, discutindo essas questões tão importantes, a saúde mental, a questão do álcool, a questão do estresse, a questão de outras drogas, na atividade do profissional de segurança. E, a partir dessa apresentação do professor Arthur, nós vamos abrir para que cada um dos senhores e das senhoras tenham a oportunidade de fazer perguntas, tirar dúvidas, de trazer suas questões para que possamos aproveitar ao máximo a participação do professor Arthur e levar para vocês, de alguma forma, um pouco mais de conhecimento, quem sabe deixar algumas ferramentas para que vocês possam utilizar no dia a dia do seu trabalho, não como profissionais somente no desempenho das suas funções, mas também como gestores, como cidadãos, enfim, que vocês possam utilizar esse conhecimento para a atividade profissional e também para a vida de cada um. Então, professor Arthur, é com você. Queridos professores Leandro Piquet e Paulina Duarte, que prazer estar aqui com vocês hoje. Que prazer estar com os nossos alunos
Brasil, América Latina, falando de um tema tão importante e tão vasto. Eu escolhi mergulhar mais em algumas fatias desse tema, em vez de pegar álcool e as drogas, eu vou focar no álcool e na saúde mental, e mostrar as relações que existem, tangenciando pelos poucos dados que nós temos, dados científicos, praticamente sem dados em relação a policiais militares, né? Mas é um tema super, super importante. Bom, inicialmente, eu trabalho com várias equipes, com algumas equipes. Eu coloquei nesse slide inicial aqui, né, Caliandra, que é uma empresa que cuida da saúde mental de outras empresas, o Tausul Libanês, Universidade de São Paulo, onde nós estamos nesse momento, Faculdade de Medicina do ABC, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, e Paulina, dia 17 de outubro, nós devemos inaugurar o HC Perdizes. Paulina, 14 anos atrás nós começamos esse projeto, você lembra? E são 2 torres iniciais aqui, do lado direito, 80 leitos de álcool e drogas, o lado esquerdo, 120 leitos, unidade de transição de cuidados, uma terceira torre atrás, só ligado à inovação. Isso vai ser na Rua Cotoxó, aqui em São Paulo, provavelmente o maior centro especializado em álcool e drogas da América Latina, né? Vocês vão receber o convite. Você também, Piquet? Provavelmente dia 17 de outubro, mas essas coisas dependem de outros fatores e não é fácil começar um hospital que agora tem 170 funcionários. No começo do ano, em fevereiro, nós vamos ter aí 320. A pleno vapor, nós vamos ter 775 funcionários no mês de junho do próximo ano. Muita honra, eu fui indicado pelo diretor da Faculdade de Medicina, pelo conselho, como presidente do conselho. Eu sou presidente de todo o complexo aí, não só na parte de álcool e drogas, e devo isso muito a vocês, né? O conselho, vocês sabem, não tem uma função executiva. Abaixo de mim tem o diretor executivo, o diretor clínico, mas o conselho tem a função de dar as diretrizes, monitorar as ações, trabalhar especialmente com estratégias e com o futuro. O que vai ser esse centro de álcool e drogas, o que vai ser o Instituto HC Perdizes daqui a 5, daqui a 10 anos. Nós somos em 10 professores, eu sou o presidente selecionado, indicado por eles aí, né? Deixa eu colocar o conflito de interesses, que é importante. Eu fiz palestras, ou nós temos temos relações profissionais com a Janssen Farmacêutica, outro laboratório chamado EMS, e o CISA, esse centro que existe há 19 anos, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, recebe apoio financeiro da Ambev e também da Heineken. A minha apresentação ela tem 3 blocos distintos. No primeiro bloco, eu vou falar sobre saúde mental e sobre suicídio. Afinal de contas, o que é isso? Como a gente consegue abordar, prevenir, cuidar? Eu vou falar em seguida sobre breves lições sobre 3 relatórios importantes, atuais, recentes. Um sobre a Ipsos, de setembro de 2022, agora, mais recente de todos. Outro sobre a OMS Live, de junho do ano passado. E sobre álcool e a saúde dos brasileiros, Panorama 2022. E no terceiro bloco, então, nós vamos para as perguntas e respostas, para os debates, que vai ser coordenado pela Paulina, se eu entendi bem a arquitetura do nosso evento. Senhores e senhoras, vamos lá. O que é saúde mental, né? A OMS, em seu relatório global sobre saúde mental 2022, reforça que, guardem isso, por favor, não existe saúde sem saúde mental. Vou repetir porque é muito importante. Não existe saúde sem saúde mental. Saúde mental sempre foi afastado, renegado da questão de saúde. Mas nós estamos num momento que saúde mental é muito, muito importante. O que é saúde mental, então? Pela definição do OMS, e tem uma palavra que eu coloquei em itálico, saúde mental é estado de bem-estar mental que permite que as pessoas lidem com os estresses da vida,
olha só, hein? Realizem suas capacidades em quaisquer níveis. Aprendam e trabalhem bem. Aprendam e trabalhem bem. E contribuam para suas comunidades. A saúde mental é uma parte integral do conceito de saúde e bem-estar. E é muito mais do que a ausência de transtorno mental. Quando me formei como médico, lá se vão 44 anos, saúde mental era a ausência de algum quadro de doença mental, de uma psicose, de uma neurose, de um conflito. Isso era saúde mental. Hoje não, né? É muito mais do que isso. Hoje está ligado ao conceito de qualidade de vida. Como o tema da aula é suicídio também, nós estávamos em setembro, no tal Setembro Amarelo, no mundo todo, de prevenção, de informação sobre suicídio. O suicídio é uma das consequências mais nefastas, mais difíceis, mais graves de uma saúde mental deteriorada. Claro, existem questões filosóficas, a pessoa pode tentar o suicídio, ou ela quer se matar, mas isso não quer dizer que ela esteja doente. Do ponto de vista médico, eu sou médico, né? Suicídio é sempre um problema sério que nós devemos evitar. Suicídio, meus caros, minhas caras, é a principal urgência em saúde mental, em psiquiatria. Não a tentativa só, mas a ideação. Quando um médico, psiquiatra, está no ambiente, num hospital, no consultório, com um almoço com os amigos, um jantar com os familiares, ele ouve a palavra suicídio, ele para tudo, ele vai prestar atenção, porque a pessoa pode tentar se matar. É a principal urgência que nós temos. Eu coloquei aqui 4 definições que eu acho que são importantes para que nós possamos dar uma estrutura, uma musculatura, digamos assim, para a nossa noite, né? O que é suicídio? É a morte resultante de ato próprio com intenção de morrer. A pessoa tem que ter intenção de morrer. Se não houver intencionalidade de morrer, não é suicídio. Mas eu não queria. Então, não chama de suicídio. Problema: as mortes em que a intencionalidade não pode ser determinada. Por quê? Há sempre uma subnotificação. É diferente, obviamente, da tentativa de suicídio. É um ato cuja intencionalidade é a própria morte, com qualquer meio que a pessoa acredite ser letal. O suicídio é o ato, então, finalizado. A tentativa é o ato para a pessoa chegar naquele final. O que é comportamento suicida? Engloba pensamentos, especialmente planos, rituais de despedida, tentativas e o próprio suicídio. O que é a crise suicida para a medicina? É o período de aumento da impulsividade que dura dias a meses, em que o indivíduo fica propenso a tentar o suicídio. O pensamento vai para a cabeça dele, ele não consegue eliminar, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e nós entramos com medicamento, com outras ações. E esse pensamento ele fica é um pensamento que nós chamamos de intruso, ele entra na cabeça do indivíduo e ele não consegue administrar. Suicídio. Esse é um slide bem interessante, né? A intencionalidade suicida, ela tem graus dentro da medicina, né? É o que nós chamamos ideias de morte. O paciente não pensou em se matar, mas ele tá flertando com a morte. Ele está namorando a morte. Ele acha que a morte é uma saída. Acha que a morte é algo que vai aliviá-lo em relação a algumas angústias, alguns problemas que ele tem. O médico ele pergunta muitas vezes nessa situação: já pensou que seria melhor morrer? Meus caros, eu sei que muitos de vocês, ou quase todos vocês, não são médicos. Então, pode ser que, para quem não é médico, a pergunta feita pelo médico para um paciente possa abrir uma portinha de dúvida, no sentido assim, mas e se a pessoa não queria se matar? Ela pensava só, será que essa pergunta vai empurrar, vai eliciar o indivíduo para tentar se matar? Não. O médico tem que perguntar, o que o médico não pode é ficar com aquela dúvida na cabeça. Como se tem esses pensamentos? Como são esses pensamentos?
pensou em tirar sua própria vida? Quando esses pensamentos se iniciaram? E o que nós queremos é fazer um contato empático com uma pessoa que está com esse sofrimento profundo. Diferente da ideia de morte, tem a ideação suicida. Eu quero me matar. É a única saída possível. O médico pergunta, os pensamentos suicidas persistem? Eles assustam você? Você consegue afastá-los de alguma forma, que não com o uso de álcool? O uso de álcool não ajuda nesse momento. Você encontra razões para continuar vivo? Qual o propósito? Qual a razão pela qual você continua vivo? E diferente ainda do plano suicida. O plano suicida, o médico pergunta em geral, você pensou em como se matar? Informou-se sobre algum método? Hoje a internet está repleta de métodos, suicídios mais ou menos fortes nesse sentido. Arma de fogo, medicamentos, venenos, enforcamento, né, que é a parte, o ato mais comum. Já tomou providências prévias? Um colega de um dos serviços que eu coordeno, ele se matou e deixou todo preparado, o enterro dele, o caixão, a roupa que ele queria, o cheque para pagamento das suas. Não é possível prever o suicídio, não é possível. Nós não temos como controlar isso. Mas sim predizer o risco. Mesmo assim, nem todos os suicídios são preveníveis. Não existe, meus amigos, minhas amigas, no mundo todo, nenhuma única escala de avaliação substitui a avaliação clínica por profissionais de saúde. Então, o que eu quero dizer é que quem está na linha de frente, médico que nem é psiquiatra muitas vezes, o psicólogo, o enfermeiro, assistente social, que vai enfrentar essa dificuldade, ele ou ela, eles vão ter que ter armas, entre aspas, para poder lidar com esse quadro complexo da medicina. Temos escalas para medir isso? Não temos escalas nesse sentido. Espera aí, aqui. Pronto. Entre os anos 2000 e 2012, a mortalidade por suicídio diminuiu quase 30% no mundo todo. Entretanto, no Brasil, não. Em apenas 29 países, 17% dos países que foram pesquisados, observou-se elevação de tais índices. Só 29 países tiveram elevação, 17%. O Brasil encontra-se nesse subgrupo, contabilizando um aumento de 10,5% dos suicídios, quando comparado aos anos 80 e 90. O mundo todo diminuindo, Brasil, na verdade não é o Brasil, as Américas de uma forma geral, mas depois eu mostro um slide que falamos sobre isso, né? No Brasil, 79% dos suicídios são cometidos por homens. Os principais são enforcamento, 47%, armas de fogo, 19%, e envenenamento, 14%. Ocupação. Maior risco são as pessoas que estão desempregadas, porém, dos empregados, nós temos os médicos, especialmente aqueles que têm acesso a meios letais, como substâncias fortíssimas do ponto de vista dos anestésicos, né? Então, cirurgiões e anestesiologistas têm mais acesso e, possivelmente, eu coloquei aqui em itálico, possivelmente também policiais. Por que eu falo possivelmente? Porque nós não temos os mesmos dados científicos que eu tenho, por exemplo, em relação aos médicos, né? Esse é o slide que eu falei. Aqui, vamos ver se eu consigo colocar o meu cursor. Todas as linhas desse gráfico, mostrando África, Europa em verde, o Mediterrâneo, o sul da Ásia, o oeste do Pacífico e o mundo todo em amarelo, estão num decréscimo. A única linha que está crescendo aqui é essa linha em laranja, que é das Américas. As Américas, puxada pelo Brasil, vai na contramão do mundo, mostrando um aumento da taxa de suicídio, enquanto o mundo todo, de 2000 a 2019, tem essa taxa menor. Bom, nós somos atrás, Piquet, porque você insistiu nisso, né? Suicídio por policiais. Nós temos poucos dados,
Mas os dados são dados de impacto, são dados, não são dados científicos, mas são dados que fazem nós pensarmos, refletirmos o que está acontecendo em relação a esse ecossistema, né? Aqui um dado do jornal A Folha de São Paulo: o suicídio de policiais cresce 55% em um ano. Caramba, 55% em um ano no Brasil, né? O suicídio de policiais no Brasil cresceu 55% entre 2020 e 2021, passando de 65 mortes para 101. Isso não é brincadeira. Isso não é um achado. Isso é um assunto sério de saúde pública, né? As informações estão disponíveis no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. Né? Relembrando, saúde mental é estado de bem-estar mental que permite que as pessoas lidem com os estresses da vida. Você tem que lidar, faz parte, né? Realizem suas capacidades, aprendam e trabalhem bem. E o policial, além da vocação, é uma vocação, como é que eu posso explicar? É como se fosse um médico, ou até mais, uma vocação espiritual, divina, algo a mais, faz aquela pessoa falar: olha, eu vou servir a população, e para eu servir a população, eu sei que eu vou correr riscos. Então, é um estresse constante, é um estresse onde temos várias histórias, mas eu queria me concentrar no que eu estou colocando aqui. A saúde mental é uma parte integral do conceito de saúde e bem-estar, e é muito mais do que a ausência de transtorno mental. Esse estresse ocupacional e acesso aos meios, arma de fogo, no caso, que é a principal forma, nos dão pistas, mas ainda há muito mais a se estudar, a se pesquisar. Suicídio por policiais. Meus caros, vamos colocar o dedo na ferida. Temos uma carência de estudos sobre saúde mental e suicídio na população de policiais. Existe algo que limita esse tipo de estudo. É como se esse assunto fosse um tabu, um estigma. Todos nós sabemos que existe. No ano passado, 101 policiais só em São Paulo se mataram. Puxa vida, mas o que acontece, né? A análise dos determinantes de risco é específica e deve ser feita de forma cuidadosa. Por quê? Na ausência de dados, existe um risco, meus caros, de termos o que nós chamamos interpretites ou interpretoses. As pessoas começam a fazer hipóteses, mas sem uma base científica consistente, né? No relatório de 2022, delineando guias sobre como lidar com a questão de saúde mental no trabalho, a OMS informa, olha só, ponto aqui, os guias desse relatório não reportam intervenções para profissionais militares, policiais inclusos. Puxa vida, por que nem a OMS coloca isso? Nem a OMS. Então, não é uma coisa do Brasil, não é uma coisa do Brasil só, é do mundo todo, né? Nós temos aí um assunto nevrálgico, um assunto que a gente precisa abordar. Piquet, Paulina, parabéns por colocar esse tema na crista da onda, como se falava no passado, mas é essencial. E por o que acontece no mundo todo? Nem a OMS coloca dados dessa forma, né? Bom, no relatório global de saúde mental, nós temos que saúde mental e suicídio são duas pontas de um contínuo de saúde, né? É como são a parte mais distante uma da outra. Qual a importância que as pessoas dão para a saúde mental? E aí nós vamos entrar, então, no relatório Ipsos, um relatório bem bacana que apareceu no mês passado, que eu acho que traz dados novos aqui, né? O relatório foi feito pelo Instituto Ipsos, que é um instituto que tem em vários países do mundo, né? Inclusive no Brasil, avaliando a percepção das pessoas de diversos países sobre os problemas de saúde pública mais importantes. Meus queridos, olha só o que acharam. Foi perguntado à população de vários países. De modo geral, qual dos seguintes problemas você vê como o maior problema de saúde do país? O maior problema de saúde do país: coronavírus, saúde mental, câncer, estresse, obesidade,
abuso de drogas, inclusive álcool, e esse foi o percentual de resposta dizendo que a saúde mental era o maior problema. No mundo todo, na média, 36% dos países colocaram saúde mental como o maior problema ligado à área da saúde, né? A Suécia, evidentemente, dos países nórdicos, com 63%, o Brasil com 49%. Na América Latina, nós temos aqui o Chile com 62% de entendimento como a saúde mental é o grande problema de saúde do país. Brasil com quase 50%, Colômbia 46%, Peru 37%, os nossos amigos argentinos com 36%. De acordo com esse relatório, saúde mental é percebida como o segundo maior problema de saúde ao redor do mundo, hoje, no mundo todo, perdendo apenas para o coronavírus. Meus caros, saúde mental... O professor Piquet, a professora Paulina e eu estamos envolvidos. Nós não temos problemas? Que vocês, nós temos agora 138 alunos, vocês estão envolvidos. Difícil alguém falar, eu não tenho problema. Professor, eu não tenho problema algum. Eu não tenho problema com sono, não tenho problema de estresse, de ansiedade, de pânico, de angústia. Eu não tenho problema com falta de exercício ligado à qualidade de vida. Eu não tenho problema no meu trabalho, nem no meu estudo. Por que isso é importante? Porque esse tema abre espaço para debates de políticas públicas e permite que mais pessoas avaliem sua saúde mental e deixem de relevar problemas existentes. Saúde mental, durante anos e anos, foi colocada para debaixo do tapete, sendo feio você falar que tinha um problema de saúde mental. Como veremos a seguir, as políticas públicas são essenciais para promover a saúde mental e diminuir os fatores de risco do suicídio. Bom, segundo, eu disse que eram 3 relatórios, né? O segundo relatório da OMS, lançado no ano passado, em junho, chamado Live, serve como um guia de implementação de políticas públicas. Olha só o que eles colocaram, bem bacana. Esse relatório foca em 4 intervenções baseadas em evidência. Quais sejam? Número 1, limitar acesso aos meios de suicídio. Quanto mais você puder impedir, quanto mais você puder dificultar, maior a chance de você diminuir taxas de suicídio, portanto, né? Interagir com veículos midiáticos, inclusive, e especialmente, meus amigos, as redes sociais, sim, é isso mesmo, Instagram, TikTok, Facebook, para que eles façam uma cobertura responsável e que não apresente o suicídio como sendo alguma coisa maravilhosa, genial, algo que vai ser algo transcendental, né? 3, fomentar habilidades sociais e de resistência a estressores em pessoas jovens. As pessoas jovens vão passar por dificuldades? Sim. Ainda durante a fase acadêmica, a fase de graduação, os estudantes do 2º grau? Sim. Vamos identificar, vamos falar sobre isso, vamos ajudar uns aos outros em relação a esse tema. E 4, identificar precocemente e auxiliar todas as pessoas afetadas com essa preocupação, especialmente abuso de drogas mais cedo, uso de álcool a partir dos 14 anos de idade, famílias absolutamente desestruturadas ou um grupo de amigos onde a cultura pela morte é uma cultura que tem valores diferentes do que as outras pessoas que nós temos. No relatório da OMS, ainda, além das 4 intervenções, o relatório incentiva para, número 1, análises contextuais e epidemiológicas, ou seja, falta dados, nós precisamos gerar dados. Se nós não temos dados, nós ficamos só com suposições. 2, colaborações multissetoriais e até transnacionais. Não é alguma coisa que está ligada apenas à cultura de um país ou de uma região. Chamar a atenção para o tema, foco em saúde mental. É um problema, sim, nós precisamos falar, nós precisamos de mais ações como essa que nós estamos tendo agora, sem medo, sem preconceito. Se a gente não fala, quem que vai falar? E provavelmente vai falar de uma forma preconceituosa, uma forma ineficiente. Capacitação e treinamento de equipes de saúde, não é o psiquiatra que vai tomar conta disso só, é o clínico geral, é o médico da UBS, Unidade Básica de Saúde, é o médico generalista, o médico de família,
Esses colegas, os enfermeiros, os psicólogos, de uma forma geral, eles têm que ser treinados para identificar e para abordar, para tratar desse tema. Financiamento, essencial, não é? Sem isso nós não conseguimos dar os outros passos. Vigilância, monitoramento, acompanhar de perto essas taxas e, sobretudo, avaliação. No relatório da OMS, nós temos ainda que o combate ao consumo de álcool entra nas políticas de prevenção de suicídio. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem coragem de se matar. Para tentar o ato de se matar ou para se matar de fato, ele vai lá e bebe. E ao ficar intoxicado, ao ficar alcoolizado, ao ficar embriagado, ele consegue ter essa coragem e aí sim tenta e muitas vezes consegue o suicídio. Ao estimular a colaboração multissetorial, a OMS incentiva um alinhamento entre os setores governamentais responsáveis pela saúde, tanto federal, estadual, municipal, controle de violência, porque isso é importante mais uma vez, legislação do álcool e outros. Nesse cenário, a contribuição para o controle de fronteiras, visando impedir o contrabando de álcool ilegal, é uma medida central para efetivar as leis de controle de consumo de álcool. Aliás, nós temos aqui na cidade de São Paulo uma coisa surpreendente, né? Nós temos aqui uma importação de vinho para os restaurantes, vinhos especialmente de ótima qualidade argentinos, que são carretas e carretas e carretas que aparecem de forma ilegal. À luz dos incentivos da OMS sobre as análises contextuais, irei mostrar os dados do relatório Álcool e a Saúde dos Brasileiros, Panorama 2022. Então, vocês viram, uma parte foi um relatório Ipsos com vários países, depois eu coloquei o OMS, agora eu vou trazer os dados do Brasil, como se fosse afunilando, né, para o nosso cenário aqui. Meus queridos, minhas queridas, nós temos esse panorama, que é um relatório bem bacana. Se vocês quiserem depois entrar no nosso site, eles estão prontos, de graça, para eles serem baixados, né? 2019, 2020, 2021, mesmo na pandemia nós seguimos, é um sucesso em termos de publicação. E agora nós fizemos em 2022 a quarta versão, né? A cada ano saem informações mais novas, mais detalhadas, mais modernas, mais atualizadas. Esse panorama ele traz informações consolidadas de internação e óbitos referentes ao primeiro ano da pandemia, 2020. Opa, o que aconteceu na pandemia? Na pandemia, vocês sabem, muitos leitos foram desviados para coronavírus, com toda razão, inclusive leitos que seriam para pacientes com problemas de álcool, e os pacientes com problemas de álcool também não estavam convidados a sair, ir até os seus ambulatórios, aos seus CAPs, aos seus hospitais, para evitar essa aglomeração. Eu vou mostrar dados interessantes. Dados mais recentes sobre o consumo de álcool pela população brasileira, incluindo o OMS, IBGE, Ministério da Saúde, e uma análise, pela primeira vez, nós fizemos uma análise qualitativa, diferente dos dados macro, numéricos, nós fomos atrás de perguntas: por que as pessoas bebem? Em parceria com o antigo IBOP, o atual IPEC. Mas não posso nem falar dessas siglas, né? No segundo dia depois das eleições. Que notícia, né? Ninguém acertou nada. Como? O assunto é suicídio, mas eu acho que ideias de suicídio devem ter passado na cabeça das pessoas que dirigiam ou que dirigem essas instituições com erros tão graves, tão absurdos, tão fortes aí, né? Bom, internações de óbitos. Olha só o que nós encontramos de novidade durante a pandemia. Nós tivemos uma redução de 15% nas internações totalmente atribuíveis ao álcool. Eu estou falando aqui entre 2019 e 2020, né? Óbvio, esses dados são captados nesse período, mas eles são analisados agora em 2021 para ser publicados em 2022, né? Ao mesmo tempo que houve uma diminuição das internações, houve um aumento de óbitos. Na população também entre 2019 e 2020, um aumento de 24% de óbitos totalmente atribuíveis ao álcool. Como pesquisador, meus caros, claro que eu fico
uma tentação gigantesca para falar, será que a redução do número de pacientes internados está ligado ao aumento do número de óbitos? Será que se eu ofereço menos leitos, as pessoas morrem mais? A gente não consegue fazer essa correlação. Eu fico tentado, dar uma coceirinha para fazer isso, mas nós não conseguimos fazer isso. O que a gente consegue é levantar essa dúvida, né? A importância do serviço de saúde para pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool. Esses serviços são essenciais, são fundamentais. Olha só o que nós vimos em relação ao consumo total per capita de álcool no mundo, na região das Américas e no Brasil entre 2010 e 2016. Um dado positivo. Em 2010, no mundo, houve uma estabilidade de 6,4 para 6,2 litros de álcool per capita. Nas Américas, houve uma pequena diminuição de 8 para 7,6. No Brasil, houve uma diminuição, meus queridos, de 10%, de 8,5 para 7,4. 10, não, falei errado. De 13% entre 2010 e 2016. Caramba! Então, mas, Arthur, deixa eu ver se eu estou entendendo bem. O brasileiro está bebendo menos, per capita está bebendo menos. Porém, aqueles que bebem às vezes com um comportamento chamado binge drinking, ou beber pesado episódio. Olha esse slide que interessante. O que é o binge drink? É quando de uma vez só, no período de 2 horas, o rapaz bebe 4 ou mais doses de alguma bebida alcoólica, tanto faz 4 taças, 5 taças de vinho, 5 caipirinhas de vodka, 5 latinhas de cerveja, e as mulheres 4 mais doses. Por que a mulher precisa de menos? Porque ela tem, em geral, uma área corpórea menor e menos enzimas no fígado que metaboliza o álcool. Esse slide, ele mostra o consumo abusivo de álcool geral, em amarelo, azul, masculino, bebe mais do que as meninas, do que as moças, né? Em 2010, a porcentagem era 27,0 para 10,5 para as mulheres. Depois de 11 anos, quando nós comparamos 2010 com 2021, não mudou tanto aqui, de 18,1, o consumo abusivo de álcool, beber pesado episódico, subiu de 18,1 para 18,3, não é tanto. O consumo em meninos diminuiu de 27, beber pesado episódico, para 25. Opa! 25%. É um número grande. De cada 4, um faz esse consumo abusivo ou um consumo nocivo de álcool. Mas as mulheres, meus caros, elas aumentaram de 10,5 para 16,0. Caramba! É isso mesmo? É isso mesmo. Quando nós vamos dizer as meninas escolares entre 13 a 17 anos, olha só, 2015, os meninos com 28, consumo atual nos 30 dias anteriores à entrevista, né? Os meninos com 28, as meninas com 30%, em 2015. Em 2019, os meninos abaixaram para 26%, as meninas mantiveram os 30%. Meninas bebendo entre 13 e 17 anos mais do que os meninos. E bebem aonde? Quase 30% em festas. Onde que eles conseguem o álcool? No supermercado, 27%. Em casa, 11%. Com os amigos, especialmente com os familiares, e com 14% em outras situações. Vamos, então, para a pesquisa qualitativa. Por que as pessoas bebem? Nós fomos atrás disso. O que é consumo abusivo? É isso, né? 4 mais doses em 2 horas para as mulheres, 5 mais doses de alguma bebida alcoólica para os homens em 2 horas, né? Foram ouvidas 48 pessoas, maiores de 18 anos, nas regiões sul, sudeste e nordeste do país, nos dias 18 a 20 de janeiro de 22, das classes A, B e C, classificadas entre bebedores moderados ou abusivos. Olha só. Nós colocamos literalmente como eles falaram. Então, tem erro de português. Nós estamos sabendo. Mas porque foi falado dessa forma, né? O álcool abre muita porta e fecha muitas janelas, se não for bem administrado. O álcool, para mim, eu acho que pode ser tanto uma coisa boa como ruim, dependendo da forma como você lida com ele. Nós conseguimos dividir
entre as outras respostas, em 2 grupos de pessoas. Estudo qualitativo. Pessoas que bebem de forma moderada, consomem menor variedade de bebidas, uma bebida e fica naquele tipo, concentrado especialmente nos fins de semana, não bebe durante a semana, poucos bebem em casa, costumam controlar o consumo dos outros, maior autovigilância. Já o consumo abusivo, a pessoa usa vários tipos de bebida, ela tem uma tendência a ficar intoxicada rapidamente, consumo nos dias úteis, tem gente que bebe todos os dias da semana, tem gente, meus caros, que bebe todo dia da semana e não quer dizer que tenha dependência, que tenha um consumo abusivo, bebe um cálice de vinho, não vai ter problema, né? O uso maior de bebidas destiladas, que tem uma potência maior, mais adeptos de rituais de esquenta. O que são esquenta? Beber antes de ir para a festa ou ir para eventos, ou para jogo de futebol, antes de entrar no estádio. São Paulo não se vende bebida alcoólica dentro do estádio. Os barzinhos em volta ficam repletos de pessoas que estão bebendo rapidamente para ficar intoxicadas. Não vão beber dentro do estádio, mas elas já entram alcoolizadas dentro do estádio. E bebem mais sozinhas. Falta de conhecimento sobre o consumo abusivo. Olha só o que as pessoas falaram rapidamente. Eu acho que é pouco. Quando a gente fala que é 4 mais doses para mulheres, 5 mais doses para homens. Esses copos de chopp, em uma sexta-feira, eu bebo em meia hora. Não tem ideia do que seja um consumo abusivo as pessoas. Achei que ele ia falar, ele, o entrevistador, né? Ia falar 5 caixas de cerveja. Estou passada. Eu já bebo, uma moça de 35 a 45 anos falou, da classe C. Eu já bebo eu já faço esse uso nocivo, né? Um outro falou, se isso for abusivo, o Ministério da Saúde vai me prender. Risos. Eu sou uma outra pessoa, um homem, falando, eu sou um abusador de álcool para o OMS. Vou ter que me internar, então. Risos. Sempre com humor jocoso em relação a essas coisas, né? Bom, para saber mais, depois, vocês quiserem, podem tirar uma foto desse QR Code, que vocês têm acesso às 200 páginas do nosso panorama. Meus queridos, eu disse que até às 7h20, passei um pouquinho só. Considerações finais. Saúde mental é um tema complexo. Sempre foi complexo. Só que agora ele ficou, como a gente fala, saiu do armário, sabe? Agora soltou, né? Está liberado. É preciso estar preparado e conhecer o que nós chamamos as melhores práticas do mundo, tanto em nível clínico, nível de atendimento, nível de quando você cuida de uma pessoa, como no nível de políticas públicas. Quais são as políticas públicas do mundo todo que dão certo em relação a isso? Essa aula foi ajudada também pelo CISA, e acho que acaba aqui. Paulina, Piquet, eu me atrasei um pouquinho, 3 minutos em relação ao que tinha sido combinado. Deixa eu interromper o meu compartilhamento aqui. Pronto. Eu vou tomar... Aqui tem água, tá? Antes que vocês façam alguma piadinha, eu vou tomar porque eu tô com sede. Não tem nada de bebida alcoólica. Muito bem, muito obrigada, Arthur. Excelentes considerações e, obviamente, que sem a pretensão de pontuar algo mais além de tudo o que você apresentou de forma tão clara e consistente, eu me permito fazer um pequeno apanhado da tua apresentação a título de lembrete, de fixação, para que os colegas, os alunos que estão nos assistindo possam ter, ou porventura aqueles que chegaram à sala mais tarde. Então, basicamente, né, o que o professor Arthur trouxe nessa apresentação foi um apanhado geral sobre saúde e suicídio
depois trazendo também uma questão em relação aos policiais. Acho extremamente importante retomar o que o professor disse em relação ao conceito da Organização Mundial da Saúde sobre saúde mental. E o que o professor Arthur frisou bem é que não existe saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, sem a saúde mental. E que a saúde mental é parte integral do conceito de saúde e bem-estar. E, nesse sentido, o professor traz a questão do suicídio como uma consequência nefasta e extrema de saúde mental deteriorada. E aí o professor traz quatro conceitos. Então, o suicídio, basicamente, propriamente dito, como a morte com intenção provocada pela intenção de morrer, a tentativa de suicídio, os comportamentos suicidas e a crise suicida, quando vai e volta a ideia de morrer. Também o professor nos fala da importância crucial de que os profissionais de saúde estejam preparados para prevenir essa gravíssima questão, que no Brasil, especificamente, embora nós tenhamos aí muitas pessoas, muitos alunos nos assistindo de outros países, a realidade nas Américas não é muito diferente, conforme também nos apresentou o professor. Usando o exemplo do Brasil, no Brasil, a maioria das pessoas que cometem suicídio são homens, desempregados, e quando empregados, são médicos. E o professor acrescenta que, embora não hajam estudos científicos, há a impressão, há evidências, diria não científica, mas há indicações de que possivelmente os policiais seriam a segunda população mais afetada por isso também. Também nos traz o professor que houve um aumento da taxa de suicídio nas Américas, puxada pelo Brasil. E aí ele entra no dado triste de que o suicídio de policiais no Brasil cresceu 55% em um ano, embora nós tenhamos carências de estudos científicos a esse respeito. E aqui, professor Leandro, fica uma ideia de, quem sabe, nós corrermos atrás e buscarmos algum interessado em nos ajudar em alguma questão nesse sentido, né? E aí o professor Arthur segue nos apresentando dados de 3 importantes relatórios. Um do Instituto Ipsos, que traz como identificado o maior problema de saúde nos países sendo a saúde mental, como grande problema de saúde, ficando atrás apenas para o coronavírus. Depois, o relatório da OMS, o Live and Life, ele fala especificamente de limitar o acesso aos meios de suicídio, de interagir com a mídia para que faça uma cobertura responsável em relação à questão, de fomentar habilidades sociais que protejam as pessoas em relação a essa questão e de identificar precocemente pessoas com maior risco para o suicídio. E, obviamente, ainda o OMS fala de trabalhar o combate ao consumo do álcool como um fator de proteção. E depois, por último, o professor apresenta os dados do Brasil no relatório Panorama Brasileiro, Álcool e Saúde dos Brasileiros, publicado pelo CISA. E aí ele traz também a questão de um recorte feito já na pandemia, como a diminuição das internações pelo consumo de álcool e o aumento de óbitos
pelo consumo de álcool. E traz, de forma muito interessante também, dados de consumo abusivo do álcool, onde se constata um aumento de consumo abusivo entre mulheres, especialmente as jovens. E aí o professor vai adiante, falando sobre por que as pessoas bebem, as pessoas trazendo essas questões e os diferentes padrões de consumo do álcool no Brasil, nesse período que correspondeu à época da pandemia. E, finalmente, o professor nos deixa a questão de que saúde mental é um tema complexo. Saúde mental é um tema que merece atenção, que não pode ser tratado como brincadeira. E que, para tratar essa questão, é preciso estar preparado com conhecimentos, mas também é preciso que os países e as instituições estejam preparados com políticas públicas. Então, aqui, quando nós falamos, não falamos só de ministérios da saúde. Falamos de instituições como as polícias, as universidades, as empresas, os serviços de toda a ordem, né? E eu me atreveria, professor Arthur, a fazer um fecho da sua palestra, dizendo que, tendo trabalhado tanto tempo na área de saúde e da segurança pública, eu identificava também nas instituições policiais, especialmente quando desenvolvemos nas Américas a Rede Interamericana de Desenvolvimento e Profissionalização Policial, sempre a questão da saúde mental, o que eu conseguia identificar com as polícias das Américas, ela sempre vinha, as dificuldades na abordagem do tema saúde mental sempre estavam associadas a alguns fatores. O primeiro era o preconceito. Então, não se fala de saúde mental porque eu não sou louco ou vão pensar que eu sou louco. Segundo, aquela questão das fantasias, os mitos, o medo. Se eu falar que eu tenho um problema de depressão, alguma coisa, eu posso não ser promovido, eu posso ter problema. Terceiro fator, eu me atreveria a dizer que era o desconhecimento. As pessoas não têm conhecimento técnico de que a saúde mental ou um problema mental é um problema de saúde como qualquer outra, como ter um câncer, é como ter um problema cardíaco, é como ter um problema de pressão alta. O quarto fator que sempre me chamou a atenção é a negação. Então, as pessoas negam e dizem, não, nós não temos problema com álcool, nós não temos na polícia problemas com saúde mental. E por que negam? Eu me atreveria a dizer por quê? Porque esse tema gera ansiedade. Ansiedade em dar resposta que, pela falta de conhecimento, não existem ou não se tem na instituição. Então, eu diria que essas, professor, seriam as grandes dificuldades, talvez, das organizações policiais e de outras organizações também. E aí, pegando um gancho na questão, quando o senhor falava das políticas públicas, para encerrar, de necessidade de conhecimento e implantação de políticas públicas, eu diria que existem formas de ajudar e de resolver isso. E aí eu me atreveria a dizer que existem 3 níveis que poderíamos trabalhar. O primeiro nível seria o nível estratégico. Pensar que as organizações policiais, elas fazem parte da sociedade como um todo. E como parte da sociedade como um todo, elas devem trabalhar com questões de prevenção primária, ou seja, promovendo a saúde mental, gerando um ambiente bom de trabalho, valorizando os profissionais, promovendo a participação em atividades saudáveis, esportivas, culturais, ou seja, promovendo um ambiente onde as pessoas se sintam pertencentes, né? Então, isso seria o quê? A prevenção primária dentro das organizações policiais.
O segundo tema, que eu diria, o segundo item, eu diria que seria assim, as organizações fazerem um exercício de admissão e abordagem do problema. Admitir que sim, que temos problemas de saúde mental, temos problemas de consumo do álcool. E tratar de abordar essas questões, essa questão de forma positiva. E aí nós estaríamos trabalhando com a prevenção secundária. E, por último, num terceiro nível, nós já estaríamos trabalhando no enfrentamento e avaliação dessa questão a partir de um tratamento para aqueles que precisam. Então, eu terminaria dizendo que da sua palestra, da sua conferência, de que dentro das organizações policiais, onde esses problemas sejam identificados, que é possível abordar de forma positiva, é possível ajudar as pessoas, sim, desde que haja, primeiro, uma disponibilidade pessoal em ajudar a questão sem preconceito, sem diminuição das pessoas, sem desconsideração. É possível, sim, abordar quando você busca, como profissional, algum conhecimento técnico, e é possível, sim, abordar quando a instituição faz também um engajamento na própria comunidade policial para fazer a sensibilização, levar a informação e fazer a mobilização. A combinação dessas estratégias é que vão permitir que a instituição policial avance e possa oferecer aos seus profissionais cada vez mais um ambiente saudável de desenvolvimento e de realização pessoal e profissional. Então, eu faria esse fecho e lhe perguntaria se o senhor gostaria de fazer mais alguma observação, por favor. Paulina, eu acho que você abordou de forma espetacular, né? Eu não faria um resumo tão bom da minha aula como você fez. Eu não sabia que a minha aula estava tão clara dessa forma. Agora, quando você finaliza com esses 3 pontos, com a parte estratégica, a prevenção primária, com a parte de admissão e abordagem, ou seja, o enfrentamento, e depois o tratamento e a avaliação, buscando especialmente manter os pontos positivos e ajustar aquilo que não está dando certo, nossa, isso acho que você fecha com chave de ouro. Estou muito contente, acho que é isso mesmo. Obrigado pelas suas considerações bastante oportunas e adequadas mais uma vez. Obrigada a você, professor. E então nós iniciamos agora a parte de perguntas com os nossos alunos. E eu abro essa sessão, então, com muita alegria aqui, com uma observação que eu me permito ler aqui, do Eduardo Lanza, que é o subcomissionado Lanza da Polícia Nacional de Honduras. E ele manda o seguinte recado que eu me permito ler. Feliz tarde, gusto ver-lhe, Paulina. Subcomissionado Lanza lhe saluda desde Honduras. Estivemos em Redpol. Lanza, um gustazo tenerte em este curso. O subcomissionado Lanza foi aluno e nos ajudou muito, foi um dos coordenadores do curso da Rede Interamericana de Desenvolvimento e Profissionalização Policial da OEA, em que eu dirigia, e que fizemos justamente junto com a Escola de Segurança Multidimensional aqui do Instituto de Relações Internacionais. Um forte abraço, Lanza. E a primeira pergunta, então, agora, doutor Arthur, é do José Velasquez, da Polícia Nacional
do Equador. E ele diz o seguinte: em alguns setores fronteiriços faltam muitos serviços básicos, como internet, telefonia móvel, radiocomunicação. Além disso, se acumular problemas familiares dificultaria a comunicação estando no setor fronteiriço. Como melhorar a saúde mental? A pergunta do José é importante porque ela remete a um conceito fundamental. Quer dizer, nós precisamos de recursos para a saúde mental. E quando nós não temos esses recursos? Recursos não são apenas recursos financeiros, são recursos humanos, recursos de tecnologia, amigos, enfim. Como é que a gente lida com essa situação? José, a única forma que eu vejo como médico, psiquiatra, professor da faculdade de medicina, é você cuidando da sua saúde mental. E com o cuidado da sua saúde mental, você consegue, de forma positiva, contaminar as outras pessoas também de forma positiva. Tem uma frase que eu gosto de repetir, José. O exemplo não é a melhor forma de ensinar alguma coisa para alguém. Ponto. Não é. É a única. É o seu exemplo que pode contaminar de forma positiva as outras pessoas, mesmo com forte limitação de recursos. Professor, me permite, talvez, só uma observação, que talvez nós não sabemos qual é a função do José, enfim, né? E muitas vezes, se está numa situação de supervisão, acho que, como disse o professor Arthur, se você cuidar da sua saúde, você contamina as demais pessoas. Talvez uma outra dica somada a essa é, se você está numa situação de supervisão, buscar os serviços das redes públicas de saúde que existem nos locais. Então, aí sempre buscar conversa com médico, com agente de saúde, com psicólogo, enfim, né? Vamos, então, à segunda pergunta, que é do Rolando Arturo Gonzalez. E ele faz a seguinte pergunta, professor: que controle e monitoramento de saúde são oferecidos aos policiais brasileiros quando se sabe a tempo que eles têm tendências suicidas? Rolando, eu não tenho essa resposta. Eu sou um médico psiquiatra, trabalhando num hospital público universitário. Coordenei por 5 longos anos um programa grande de combate ao uso de crack numa região chamada Cracolândia, no centro de São Paulo, com 500 pessoas ajudando nesse combate. Mas eu não tenho resposta para a sua pergunta, que é importante. Eu não tenho essa resposta. Eu não sei. Paulina, você sabe, por acaso? O que eu sei é assim, eu não conheço profundamente, mas eu sei que todas as polícias no Brasil, seja a Polícia Federal, as polícias militares e as polícias civis, o que eu sei é que elas têm serviços de saúde, e em conversas informais com alguns policiais, as informações que eu tenho que sim, que esse tema é um tema que está na agenda das polícias, dos serviços de saúde das polícias. Está sim na agenda, mas eu não saberia dizer quais seriam as atividades de prevenção que estão sendo levadas adiante. A próxima pergunta é do Jacques Costa, e ele pergunta: Dr. Guerra, quais seriam as medidas profiláticas para a saúde mental a nível pessoal, além das intervenções clássicas? Agora é o que você gosta, Arthur. As atividades complementares. Sim, essas atividades profiláticas complementares estão ligadas ao conceito que nós
chamamos de qualidade de vida. Então, tudo aquilo que traz uma melhoria do seu estilo de vida, do tipo, se você conseguir ter um sono mais adequado, uma alimentação mais saudável, prática de exercícios físicos, controle do peso, diminuição do uso do álcool, não uso de drogas, nenhuma droga ilícita, não uso de tabaco, respeito ao próximo. Nós vemos também que, muitas vezes, quando existe algum conceito ligado à espiritualidade, não exatamente à religiosidade, mas quando você acredita que possa ter uma outra força maior que você, que você não consegue tocar, que você não consegue palpar, que não é aquilo que você vê e que você ouve, isso ajuda a ter uma qualidade de vida e uma saúde mental mais aceitável, digamos assim. A próxima, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário do Hugo. Boa noite. Infelizmente, é muito comum o suicídio na segurança pública. Tendo em foco o meu estado, posso notar 2 pontos: poucos profissionais e muito menos o interesse da gestão em acompanhar os afastamentos médicos por problemas psicológicos. Infelizmente, o agente de segurança pública é só um número. Não falo como crítica, mas como alerta, porque não há preocupação em tratar as ansiedades, os estresses, o trabalho, entre outros, os estresses do trabalho, entre outros problemas. Fica aqui a observação do Hugo, então. Próximo também um comentário do Alferes Francisco Davi. Buenas tardes, Alferes Francisco Davi Coel, da Gendarmeria Nacional Argentina. Ele destaca especialmente a importância e grande relevância do tema em questão dissertado. Agradeço. Obrigada, Francisco Davi. O próximo é o Sargento Granizo Alejandro, da Polícia Nacional do Equador. O conferencista afirmou que não há dados sobre saúde mental dos membros das forças de segurança pública. Então, como deve ser gerido o problema? Por que os governos não dão importância a esta área da saúde no que diz respeito aos homens e mulheres que compõem o seu corpo de segurança? Olha, pergunta muito importante do Granizo, né? E não é um problema nosso só. Como eu mostrei nos dados da própria OMS, Organização Mundial da Saúde, também existe uma carência de dados, né? Eu vou contar uma pequena história. Eu sou médico de um grande hospital aqui em São Paulo, né? Nesse hospital também tem suicídio por médicos e enfermeiros. Uhum. No ano passado, nós tivemos 6 colegas que se mataram, 4 dentro do hospital. Então, nós fomos conversar com a alta direção do hospital para que a gente pudesse abordar essa questão de forma mais, digamos, profissional, né? A alta direção do hospital falou: sim, pode, mas, por favor, sejam discretos. Nós vamos ter que tangenciar temas complexos, por exemplo, o burnout. Não fala em burnout aqui dentro, por favor, não fala, porque nós somos justamente um hospital que deve evitar, deve prevenir. Mas existe, mas, Arthur, por favor, toque com sutileza, não vá com muita sede ao pote, né? Então, o assunto é preocupante, Nisso. O assunto é difícil de você abordar, né? Eu sei, por exemplo, de uma outra situação aqui em São Paulo, onde os policiais não recebem um salário
não é digno, mas, enfim, existe um esforço para que o salário possa ser melhor. Então, eles acabam convivendo, muitas vezes, em ambientes onde o filho do policial convive com o filho do traficante. E o policial, para sair, ele sai escondido, ele sai de uma outra forma. A esposa do policial, ela seca a roupa do policial na geladeira, no motor da geladeira atrás da casa dele, não seca no varal, né? Puxa, então ele tem vergonha de ser policial? Ele não tem vergonha, ele tem muito orgulho, mas ele tem um cuidado, porque esses temas acabam dando estresse, ansiedade, insônia, desconforto e no grau máximo, até suicídio. Próximo é um comentário que é acho que é Coronel Veron Rodrigues, e ele diz: boa noite, Eduardo Veron, da Argentina. Infelizmente tenho que sair do Zoom agora. Muito obrigado pela excelente exposição, muito ilustrativa. Até logo. Muito obrigada a você, Veron. O próximo é do Rolando, aqui, de acordo com Rolando Arturo Gonçalves, de acordo com o percentual de 65% de suicídios na polícia brasileira, nas diferentes entidades de segurança, há conhecimento de dados específicos sobre o porquê essas pessoas tomaram a decisão de tirar a sua vida? Nós não temos essa resposta. Uhum. Nós não temos dados. A próxima é da Kátia Ludovico. Como iniciar uma conversa com uma pessoa que sabemos estar sofrendo depressão em um nível avançado, dentro de um ambiente militar, entre aspas, machista, em que homens não falam por se acharem fracos e não dar abertura para que possamos ajudar? Essa é uma outra questão a ser discutida também, né? Na saúde mental. Outra vez, nós estamos colocando o dedo na ferida de temas tão sensíveis, tão fortes, tão antigos, com traços culturais, com traços ligados a modelos que talvez precisem ser revistos. A minha preocupação aqui, Paulina, é opinar de forma, não é irresponsável, mas de forma superficial em temas que são, mas assim, são muito complexos, são muito difíceis, são muito sérios, mas são muito sérios, né? Eu fico preocupado porque eu acho que a pergunta é pertinente, é adequada, mas eu não gostaria de fazer algum comentário leviano, pela seriedade, parabéns pela pergunta. Não vou respondê-la pela dificuldade que eu tenho em poder abordar isso de forma mais precisa. Não tome a minha ausência como falta de respeito ou de interesse. Muito pelo contrário. Tenho tanto respeito que não me sinto, digamos assim, à altura para responder como respondi as outras coisas até agora, por exemplo. Ok, obrigada, Arthur. A próxima pergunta é da Nádia Maria Coelho Ullmann. E ela pergunta: se realizam triagens rotineiras com especialistas na área de saúde mental nas polícias do Brasil? Bom, eu não sei se você tem conhecimento, mas eu acho que, assim, como eu disse anteriormente, eu sei que as polícias brasileiras têm tentado, estão atentas
a questão de saúde mental. Não conheço em profundidade programas e projetos específicos na área, mas eu sei que estão atentas a isso. Você quer fazer algum comentário, Arthur? Não quero fazer. Você deve saber melhor do que eu, Paulina. Obrigado. Obrigado por me ajudar. A próxima é o do João Pedro Varanda, um comentário. Ele diz: boa noite, muito obrigado e muitos parabéns pela excelente apresentação sobre um tema importantíssimo para a sociedade em geral e para os elementos das forças e serviços de segurança e suas famílias. Acompanho o curso e o seminário desde Portugal, onde, apesar da distância, os problemas e as atitudes dos responsáveis das instituições e pela definição das políticas públicas perante os mesmos são basicamente idênticos. Na sociedade contemporânea, as pessoas são números e não mais do que isso. O meu nome é Pedro Varanda, sou um inspetor da Unidade Nacional contra Terrorismo da Polícia Judiciária de Portugal. Abraços a todos. Obrigada, obrigada, Pedro, e um abraço para você também. E acho que o fato de nós termos a possibilidade de estarmos conectados num curso como esse já é um alento e um sinal de que as coisas podem ser diferentes. E, obviamente, existem muitas coisas a serem mudadas e muitos avanços a serem feitos. Mas eu acho que a adesão de profissionais como vocês todos que estão aí conosco, o interesse das universidades e das instituições policiais, nesse sentido, já é um primeiro passo para que essa situação possa se modificar, certo? O próximo é um comentário da Vanessa Jorqueira. Na Polícia Investigativa do Chile, há um ano começaram a realizar controles preventivos de saúde mental. É realizada uma avaliação anual em todos os policiais, além de exames médicos físicos. Foi implementada uma avaliação mental quando são encaminhadas situações de risco para psicólogos ou psiquiatras. Além disso, é prestado apoio a quem sofreu acidentes típicos do serviço policial com especialistas. É um problema que deve ser levado em conta para os funcionários. Estamos expostos a diferentes situações que podem gerar uma crise. Basicamente, acho que esse é o comentário da Vanessa, né? Arthur, não sei se você quer fazer algum comentário em cima do comentário da Vanessa e do Pedro. Não, estou de acordo com o que eles falaram. Então, com isso, acho que o nosso tempo também já chegou ao fim, mas eu gostaria de encerrar com duas questões. A primeira, agradecendo a cada uma de vocês e a cada um de vocês que estiveram conosco nesse seminário e convidá-los de antemão já para que no dia 14 de outubro vocês estejam conosco para o seminário sobre o tema de insumos agrícolas ilegais. Então, dia 14 de outubro, seminário sobre o tema insumos agrícolas ilegais. E a segunda questão é agradecer a você, professor Arthur. Eu sei da sua agenda, eu sei da sua dificuldade de horário, dos seus compromissos, mas agradecer a você por mais uma vez aceitar esse desafio. E quem sabe daqui a uns tempos nós não estaremos com as instituições policiais aí apresentando um projeto tão bacana quanto o projeto do hospital que você está agora assumindo a presidência e que começou também de um sonho há 14 anos atrás. Então, eu queria dizer a cada um de vocês que
Saúde mental é fundamental, é importantíssimo, e eu sou uma profunda conhecedora da atividade policial, tenho um respeito e um carinho imenso, e mais uma vez, em nome do professor Leandro Piquet, que teve que se ausentar da sala porque está dando uma aula nesse momento, eu gostaria, juntamente com toda a nossa equipe que está conosco aqui, os colegas, agradecer ao professor Arthur e a cada uma e a cada um de vocês que estiveram conosco. Muito obrigada e uma boa noite a todos.